A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E continuando a história da redenção, essa história da redenção é iniciada, podemos dizer, na eternidade. Deus tudo planejou desde a eternidade. E todas as coisas, Ele é soberano. Estudamos sobre a unção de Davi na aula passada. Hoje veremos o reino. Sabemos que a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis, capítulo 17, versículo 6, quando Deus diz a Abraão: farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. E esta promessa, o tempo havia chegado na qual essa promessa seria executada completamente. Deus revelou a sua escolha, a sua eleição de amor para Davi, quando Deus ordenou que Samuel ungisse a Davi. E essa unção foi, num sentido real, o primeiro ato de Deus. O primeiro ato de Deus entrando com aliança, entrando em aliança com Davi. Deus entrou em aliança com Davi. Depois da unção, Davi foi preparado e ele recebeu um preparo extensivo para a tarefa, o privilégio e responsabilidade de reinar como o agente real da aliança de Deus. Davi, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, nós vemos que Davi é levado à corte real. Naquele momento em que Saul, o rei, estava sendo atormentado por um espírito mau. Então, nesse momento, nessa época, Davi é introduzido. Davi comparece e passa a ter uma vida ali dentro da corte do rei Saul. E também Davi foi recebido dentro da família real. Ele não somente estava frequentando a corte real ali, no meio podemos dizer, dos palacianos, no meio da elite ali, da monarquia, mas ele também passou a fazer parte da família de Saul. E com Saul, debaixo, do domínio de Saul, Davi também aprendeu, teve experiência como líder militar. No capítulo 17, ele lutou contra o gigante Golias usando apenas uma funda
e uma das pedrinhas que ele tirou do rio, e pelo poder de Deus, a pedrinha foi no lugar certo. E assim Davi derrotou o gigante Golias. Então, Saul o preparou, proporcionou a Davi experiências militares. E também, dentro da família de Saul, Davi foi recebido como genro do rei. No primeiro livro de Samuel, capítulo 18, o versículo 22, a partir do versículo 22, nós vemos que Saul fala a Davi, mostra que tem afeição por Davi, que assim, gostou do rei, né? O rei gostou de Davi e perguntou se ele concordava em ser seu genro. E os servos falaram isso a Davi. E assim Saul colocou Davi dentro de sua família, porque Davi casou com Mical, a filha do rei Saul. Além disso, Davi teve uma amizade importante com Jonatas, o filho do rei Saul, príncipe. Então Davi se tornou um grande amigo de Jonatas e Jonatas de Davi, e isso trouxe uma outra dimensão de experiências com a realeza, conforme a gente vê no capítulo 18, no capítulo 20, do primeiro livro de Samuel. Quando Saul e Jonatas morreram no campo de batalha, e após Davi ter mostrado tristeza, e ele demonstrou a sua tristeza publicamente com a morte do rei Saul, por causa também da morte do seu grande amigo Jonatas. Davi foi movido por Deus a tomar uma iniciativa, e ele perguntou a Deus. No segundo livro de Samuel, no capítulo 2, nós vemos que quando Saul já tinha morrido, o Jonatas tinha morrido, os filisteus tinham conquistado, né, assim, uma vitória contra o rei Saul, e Saul agora já não existia mais. Davi, ele vai perguntar a Deus. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? Ele perguntou a Deus se o tempo havia chegado para ele começar o seu reinado ali no território de Judá. E Deus o guiou. Deus respondeu: vá, sim. E Deus mostrou para onde ele deveria ir. Ele deveria ir para Hebrom. Hebrom era ali, ficava no meio da herança de Judá e Simeão, da tribo de Judá e da tribo de Simeão. E foi lá que o povo de Judá confirmou a eleição de Deus. Mais tarde, Davi tornou-se rei sobre toda a nação. Todo o Israel. E a profecia de Jacó
foi cumprida. Em Gênesis 49, nós lemos sobre essa profecia que já conhecemos, quando Jacó faz a profecia sobre Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés. Essa profecia cumpriu-se agora em Davi, rei sobre todo o Israel. E os propósitos de Deus foram alcançados em ter Davi como pastor e governador sobre Israel. O rei de Israel, ele teria que ser como um pastor, aquele que cuidava, apacentava o povo, a alma do povo, e que governasse, liderasse com um governo íntegro, conforme a vontade de Deus. No Salmo 78, o versículo 70 até o 72, esse Salmo 78, que é um salmo de Asaf, ele diz: também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Ungido rei sobre Israel, Davi demonstrou muita sabedoria, devoção e liderança militar. No segundo livro de Samuel, no capítulo 5, nós vemos que Davi é ungido rei sobre Israel. Davi, em Hebrom, em Judá, ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E Davi, ele conquistou algumas cidades, então ele teve uma liderança militar muito grande. Lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 5, no capítulo 8, fala das vitórias de Davi, diversas vitórias que Davi teve em suas campanhas militares. E Davi, ele agiu de maneira, além de ter muita sabedoria, muita devoção, liderança militar, ele era eficiente, ele era diligente para consolidar a monarquia israelita. Em resumo, Davi, ele, de uma certa forma, ele uniu todo Israel e trouxe Israel para ser aquela nação, assim como Deus havia planejado. Então ele era o pastor de Israel e ele também governava com sabedoria, com integridade, com eficiência. Primeiramente, Davi teve que achar uma capital para Israel. E essa capital teria que ser aceita, essa cidade teria que ser aceita por todas as tribos, tanto as tribos do sul como as do norte.
Hebrom havia servido bem enquanto ele era rei sobre Judá. E ao norte da fronteira de Judá situava-se a cidade dos Jebuseus, também conhecida como Jerusalém. E essa cidade dos Jebuseus já a conhecemos quando Josué, no capítulo 10, tempos atrás, Josué, ele derrotou o rei Jebuseu. E o povo Jebuseu, no entanto, ali, quando as tribos receberam as terras por herança, a conquista da terra prometida, os jebuseus, esse povo, não foi desalojado pelos benjamitas. Os benjamitas não expulsaram os jebuseus, eles continuaram a manter a cidade por algum tempo, algumas gerações, e desafiaram Davi a capturar a cidade. No capítulo 5, Davi conquista Sião, Davi conquista a cidade de Jerusalém. E essa cidade se torna a capital de Israel. Foi o que Davi fez. Ele foi desafiado e ele conquistou Jerusalém. E Davi, então, estabeleceu ali em Jerusalém o seu trono. E essa cidade de Jerusalém era uma cidade que estava localizada estrategicamente e ela tornou-se conhecida como a cidade de Davi. Davi a fortificou, construiu um palácio e reuniu ali a sua família. E assim, o conceito bíblico de reino alcançou uma expressão concreta, real, verdadeira. Jerusalém, a cidade de Davi, era o centro no qual a presença simbólica do Senhor, a Arca da Aliança e o trono foram colocados estrategicamente. Esse era o centro da nação de Israel e da sua terra herdada, e o reinado de Davi foi exercido do trono terreno, quando ele, como vice-gerente da aliança de Deus, ele reinou como representante terreno e temporal de um rei eterno do universo, infinito, invisível, mas onipresente. Davi reinou e Davi, ele era o representante desse reino, esse reino eterno, invisível, que é governado pelo Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, pelo infinito, pelo onipresente Deus. Deus não é apenas Senhor de fatos isolados, não. Ele está estabelecendo o seu reino e ele vai comunicando e revelando ao seu povo os planos envolvidos na aliança. Davi, ele seria, ou ele foi, um
tipo de Cristo, e que é o Rei por excelência. Jesus é o Rei por excelência. E o reino de Davi seria uma figura do domínio eterno de Deus, em que Ele quis nos incluir de maneira graciosa por seu chamado. Davi nos mostra a graça e a fidelidade de Deus. Graça, porque Deus o escolheu, e fidelidade, porque Deus o sustentou, e o seu reino é para sempre. Davi é exemplo de rei e mediador da aliança, tipificando Jesus Cristo, o descendente da mulher, que esmagaria na cruz a cabeça da serpente. Jesus Cristo, o Rei eterno, o Rei dos reis, o descendente de Davi, o filho de Davi. É Jesus Cristo e Ele reina para todos sempre. E a promessa de Deus, a aliança de Deus com seu povo, foi cumprida. E em Cristo Jesus, nós fazemos parte do reino de Deus, o reino que é eterno, é invisível, mas Ele está dentro em nós. E a partir do momento que cremos em Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, como Rei, como aquele que veio do céu para nos trazer essa boa nova da redenção, planejada antes da fundação do mundo. Nós fazemos parte desse reino. E já aqui neste mundo, já vivemos dentro desse reino. E vamos manifestando esse reino através do nosso viver, das nossas atitudes, nossas palavras, o nosso amor a Deus e ao próximo. E assim vamos proclamando esse reino, cujo Senhor é Jesus Cristo, que vive eternamente.